Bom dia, pessoal. Hoje eu estou representando, na verdade, a professora Célia Nogueira, que é a responsável pelos programas ligados ao Grupo Montevidéu. É uma das associações que a Unesp participa e que faz inúmeras colaborações em nível de pós-graduação e pesquisa, ok? O grupo, ele tem várias ações, mas a que mais tem interesse para vocês são a gente chama de sanduíches de curta duração, tá? Então, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, onde vocês vão entender como se candidatar, qual a periodicidade dos editais e o que precisa ser feito para se candidatar a uma bolsa dentro desse programa, tá? Dentro, então, dessas ações da UGM, a gente tem um programa específico que se chama Programa Scala. O Programa Scala, ele tem oportunidades de intercâmbio para diversos níveis, desde a graduação, passando pela pós, incluindo os docentes e os técnicos administrativos. No caso aqui, a gente vai falar, então, do PF, que é esse Programa Scala de Estudantes de Pós-Graduação, tá? Especificamente para quem está no mestrado ou no doutorado. E isso vale tanto para o mestrado profissional quanto para o mestrado acadêmico, tá, pessoal? As bolsas do PFG, elas são um pouquinho diferentes. Elas têm uma duração mais curtinha, como eu falei no começo, que em geral vai desde 15 dias até 3 meses, e elas têm obrigatoriamente que ir para uma universidade membro da UGM de um país diferente daquele que você está. Além da Unesp, a gente tem várias universidades brasileiras que participam da UGM, mas eu não posso, por exemplo, usar uma bolsa dessa para fazer um intercâmbio na Universidade, na Federal do Rio Grande do Sul ou na Federal de Belo Horizonte. Eu tenho que ir para a universidade na Argentina, ou no Chile, ou em Montevidéu, em um dos países em que a gente tem esses membros, tá? Atualmente, fazem parte da associação mais de 40 instituições dentro desses 6 países, tá? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Só que as vagas não são abertas a todo momento por todas elas, tá? Não quer dizer que, então, eu posso ir para qualquer uma dessas 40 instituições. Eu posso ir para aquelas que, num edital específico, abrirem vagas para pós-graduação. Para conhecer essa oferta, a gente precisa sempre consultar o site do Grupo Montevidéu, mas a gente faz um resuminho dentro do site da ProPG também para facilitar a informação e para vocês poderem se candidatar com mais clareza, tá? A gente também precisa ressaltar que a Unesp não tem uma cota de vagas assegurada. O que aparecer lá no site do Grupo Montevidéu não é necessariamente tudo da Unesp, tá? Assim como a gente está se candidatando, as universidades desses outros países e aqui do Brasil mesmo também podem se candidatar para aquelas mesmas vagas, e vai ser a instituição de destino que vai selecionar quem é mais interessante para ela receber. Uma coisa que é bastante bacana, né, a gente estava falando do print agora há pouco, e o print pede um monte de certificação de proficiência. Dentro do Grupo Montevidéu, a gente não precisa trazer nenhum comprovante, nenhum certificado de espanhol. Eles entendem que aqui dentro da América Latina, a gente consegue, tanto o pessoal que é de um país hispano-falante, quanto os brasileiros, conseguem se entender nessa linha do meio do caminho, seja usando o portunhol, seja melhorando a pouquinho a competência que a pessoa já tiver nessa língua estrangeira, tá? Mas então ela não pede um certificado. O que eu preciso é ter noção de se eu vou realmente entender, se eu estou preparado para escutar uma aula só em espanhol, para lidar com pessoas só em espanhol, e para viver num país onde, na verdade, não se fala português, e que nem todo mundo pode estar disposto a querer te entender, entendeu? Precisa um pouquinho aí de jogo de cintura para lidar com esse tipo de coisa. Mas pensando em valorizar essa questão da língua estrangeira, tá, de a pessoa se empenhar em falar um pouquinho de espanhol e não ficar simplesmente ali na tentativa do portunhol, a gente dá um pontinho extra para quem provar, então, nos mesmos certificados que o print pede,
que a pessoa tem pelo menos o nível B1 de proficiência linguística. Mais para frente, alguma das professoras da parte de letras deve falar aí para vocês das oportunidades de línguas, mas existem os níveis do quadro comum europeu, que divide o desempenho linguístico das pessoas em letras e números. Seria o A1, A2, B1, B2, C1, C2, e ao contrário do que muita gente pensa, tá? O C2 é o mais alto e o A1 é o mais baixo. Então, o B1 é considerado um nível intermediário. O custeio de quem conseguir, né, de quem solicitar uma bolsa pela UGM e for aprovado, for selecionado, ele é dividido, tá? Para o aluno nacional, para o aluno matriculado na Unesp, a Unesp vai se responsabilizar pelo pagamento do deslocamento, ou seja, da passagem de avião, e do seguro viagem. Tá? Existe um limite, existe um teto desse gasto, que hoje está na casa dos 5.100, e no edital que deve sair na segunda semana de abril, vai permanecer esse valor de 5.100, tá? Mas a mensalidade, ou seja, aquela ajuda para se manter, para encontrar um alojamento, isso é pago pela instituição de destino, e por isso varia muito. Tem instituição que oferece o alojamento dentro da universidade, e por isso não paga nada, ela só dá o lugar para onde a pessoa vai ficar. Tem instituição que paga uma mensalidade. Então, vocês vão ter que, quando se candidatar, olhar lá dentro do site da UGM quais são as condições para aquele destino onde vocês estão interessados. Porque, às vezes, pode não ser suficiente para vocês se manter, ou vocês podem querer fazer algo um pouco diferente do que eles estão propondo, tá bem? Os documentos para inscrição, tá? Obrigatoriamente, quem quer se candidatar a uma bolsa da UGM precisa apresentar um comprovante de matrícula no PPG, pode ser qualquer PPG, como eu falei antes, pode ser tanto mestrado quanto doutorado. Não vale para o lato sensu, tá, pessoal? Só estricto sensu. O histórico escolar, se é recém-ingressante, como eu imagino que seja o caso de boa parte de vocês, a gente vai considerar, na verdade, o histórico escolar imediatamente anterior. Então, se vocês estão no doutorado, coloquem o histórico do mestrado, e se estão no mestrado, coloquem o histórico da graduação. Isso só se vocês não tiverem ainda nenhuma nota, nenhum crédito já computado no curso que vocês estão atualmente matriculados, senão é o histórico do curso que vocês estão matriculados. Um documento de identidade, que pode ser a CNH, pode ser o RG, pode ser o passaporte, pode ser o RNM, para quem é estrangeiro e está hoje matriculado num PPG da Unesp. A carta de recomendação do conselho de curso, que é especialmente importante quando vários alunos de um mesmo PPG se candidatam para essa bolsa, porque eles vão fazer uma espécie de ranking e dizer qual daqueles candidatos tem prioridade para aquele PPG. Uma carta de recomendação do orientador aqui na Unesp, onde ele vai ajudar a justificar por que vocês seriam beneficiados com esse período no exterior, e uma carta do tutor lá na instituição de destino. Vocês vão ver, quando entrarem no site da UGM, que eles põem lá alguns contatos, o pessoal das relações internacionais nessas instituições de destino, e vocês podem mandar e-mail para essas pessoas para tentar encontrar alguém que faça esse papel de tutor para vocês. Eles vão indicar quais são os programas que poderiam me acolher, quais são os professores que têm uma linha de pesquisa mais próxima, e vocês também podem fazer esse tipo de pesquisa via internet, buscando informação em OrcID, em plataforma Lattes, onde vocês acharem necessário. Da parte de vocês também vai ser necessário justificar e montar um plano de atividades coerente com esse período que vocês estão escolhendo, de 15 a 90 dias, tá? E para a UGM é exigido um preenchimento de um formulário específico para a associação, tá? Mas são dados que depois vocês também vão ter que colocar dentro do nosso sistema de internacionalização. Então, todos esses documentos vocês precisam providenciar, salvar tudo em PDF, para depois fazer a inscrição via sistema de internacionalização da pós-graduação. Como, então, que a gente se prepara, tá? A primeira coisa é ler o edital, que, como eu falei, deve ser lançado agora no início de abril, tá?
e consultar a página do Grupo Montevidéu para ter informações adicionais sobre os parceiros. Em seguida, vocês vão ter que começar essa busca pelo tutor na instituição de destino. Conseguiu resolver isso? Então, é hora de pedir a carta de recomendação para o seu orientador e para o programa. E, finalmente, de posse disso tudo, vocês vão fazer a inscrição diretamente no sistema de internacionalização da pós-graduação. A gente tem, então, depois de feita a inscrição, a gente tem duas etapas de seleção. Uma delas é a nossa seleção interna, onde a gente vai pegar tudo que chegou e ranquear. Porque como no semestre passado, por exemplo, a gente teve 30 candidaturas e a gente só tem 10 vagas, tá? Agora, nesse semestre, vão ter 12. A gente só tinha 10 vagas para mandar o pessoal para o exterior. Então, o que acontece? Eu precisava ranquear aquilo, porque caso mais de 10 pessoas fossem selecionadas pelas instituições de destino, como de fato aconteceu, foram selecionadas 13, eu precisava saber quem daquele grupo ia ter prioridade. E aí é onde entra todas essas avaliações que o seu orientador fez, que é o seu histórico, a avaliação feita pelo conselho do PPG, a gente usa isso tudo, então, para ranquear todas as inscrições que chegam. A seleção externa, a gente não consegue interferir, tá? Basicamente, a gente pega tudo que chegou aqui na Unesp, manda para as instituições de destino, e elas vão levar em consideração os critérios que elas julgarem apropriado para decidir quem vai e quem não vai, tá? Já aconteceu de gente que está pior ranqueado na nossa seleção interna, ter sido selecionado pela instituição de destino e gente melhor ranqueada não ser selecionada pela instituição de destino. A Unesp não pode interferir nessa segunda etapa, tá bem? Finalmente, a nossa proposta de cronograma para 2023 é essa aqui, mas eu já aviso vocês que na UGM as coisas às vezes mudam no meio do caminho, tá? Então, por enquanto, esse foi o calendário que eles divulgaram para a gente. A partir do dia 7, então, a gente divulga o nosso edital e vocês já devem ter acesso lá na página do Grupo Montevidéu às vagas das universidades internacionais. Até o dia 27, vocês têm que providenciar toda essa documentação, fazer inscrição no sistema de internacionalização, e a partir do dia 28, a gente começa aqui a fazer a seleção interna das inscrições que chegarem, tá? Ali está aparecendo um 18 de maio, mas não, era 28 de maio, não, tá, era 28 de abril, desculpa, pessoal, e isso vai até o dia 18 de maio, onde a gente encerra essa etapa 1 e manda tudo aquilo que a gente selecionou, que a gente viu que era pertinente, para as instituições de destino. A partir do dia 23, é a IS de destino que vai, então, fazer a sua seleção, e elas podem comunicar a gente mais cedo ou mais tarde, mas elas têm um prazo limite de informar quem foi selecionado até esse início de julho, que é quando a gente começa a comunicar os candidatos aceitos de que eles vão poder fazer a mobilidade e confirmar, então, as datas que eles indicaram para essas mobilidades, tá? Toda essa divulgação, ela é feita via site da ProPG e pelo Sistema de Internacionalização da Pós, e as mobilidades desse edital atual, elas têm que se iniciar entre agosto e dezembro ainda desse ano, tá bem? Para quem nunca usou o sistema de internacionalização, eu vou entrar rapidamente nele, só para vocês saberem onde encontrar, mas ele é acessado pela Central de Acessos, que é o mesmo lugar onde vocês encontram o SISPG, tá bem? Tem gente que não vai conseguir encontrar o sistema de internacionalização lá por qualquer motivo, às vezes dá aí algum tilt, algum bug. Quando isso acontecer, a gente tem aqui um passo a passo para vocês fazerem, assim, para encontrar esse sistema. E para caso vocês realmente não consigam fazer isso, contatar a ProPG para a gente liberar esse acesso, tá bem? Aqui vocês têm, então, alguns links que vão ficar disponíveis para você, a gente compartilha depois esse slide, tá? Para vocês terem acessos rápidos a diversas informações referentes aos editais da UGM. Eu vou parar de apresentar um instantinho, e antes de encerrar, tá, Bruno, eu só quero comentar com você, eu quero só mostrar o site da UGM, e também falar rapidamente sobre a UIP, que é uma outra oportunidade que o pessoal da Unesp tem. Deixa eu apresentar aqui.
Então, é esse grupomontevideo.org, tá? O site da UGN. E se vocês descerem um pouquinho a tela, vocês vão chegar aqui nos programas Scala. É só entrar, então, no Scala Estudantes de Postgrado. E aqui vocês estão vendo, tá ainda a oferta do semestre passado, tá? Eles estão ainda no primeiro lhamar. Em breve, isso aqui vai ser substituído, provavelmente a partir do dia 7, com as vagas que a gente tem para o segundo semestre. Eu não vou, o site aqui não está ok agora, mas ele dá dicas do como entrar, como fazer, né, a candidatura, e também quem são os contatos que a gente tem em cada uma das universidades do exterior. Então, quando vocês estiverem procurando os tutores, vocês podem mandar e-mails para esse pessoal aqui, para que eles ajudem vocês a intermediar esse contato, tá? Eu acho que a parte das classes está mesmo fora do ar, justamente porque eles devem estar atualizando, tá, pessoal? Então, muito em breve, o formulário que eu comentei que a UGN pede, a gente deixa disponível no sistema de internacionalização, mas ele também está aqui dentro da página. Em relação ao sistema de internacionalização, como eu falei, vocês vão entrar dentro na central de acessos, tá, da Unesp. E aqui, para quem ainda não tem tudo isso aqui, basta pesquisar aqui, só começou a escrever, ele já vai aparecer aqui, é esse sistema da bolinha azul, com o aviãozinho e o globinho. Vocês clicando aqui, vocês vão entrar no sistema, isso aqui é uma visualização de quem é gestor, tá? Não vai ser a mesma coisa, mas vocês vão encontrar, então, o link para o edital da UGN. Vocês podem ver que a data de início aqui ainda está para o final do mês, ele não está aberto, vocês não vão conseguir se inscrever já, porque o edital ainda não saiu. Mas quando isso for aberto, essa data do dia 24 vai mudar, provavelmente aí por volta do dia 7, e vai haver aqui um botãozinho de acessar formulário, onde vocês vão ter que preencher as informações e anexar esses documentos que estão aqui. Vocês têm um acesso direto ao site da UGM, também pela página da pós-graduação, tá? A gente tem essa página aqui da internacionalização. Desculpa. Agora entrou. Essa parte da internacionalização, se vocês clicarem só em cima da internacionalização, vocês vão encontrar, então, uma espécie de página índice para todos esses programas que a gente está se referindo aqui hoje, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais de Copytela, clicando aqui, vai ser redirecionado para a página onde tem essas informações. O projeto Print, que a professora Dulce acabou de comentar, tem uma página inteiramente dedicada a ele, com bastante detalhe, tá? Onde vocês vão poder saber quais são as redes, quais são as universidades parceiras e tudo mais. O Grupo Montevidéu, vocês clicando nesse banner aqui, vocês são redirecionados para aquela página que a gente acabou de visitar. Aqui no link da FAPESP, tudo isso que o professor Ângelo acabou de explicar, vocês veem, então, as informações diretamente do site da FAPESP, do PDSE, aqui o manual que o Bruno acabou de mostrar para vocês, com as dicas para o intercambista, e o que eu queria mostrar para vocês agora é que a gente tem uma outra parceria nesse estilo de associação, que é com a UIP, que a professora Val comentou na abertura desse evento, tá? Dentro da UIP, eles têm alguns editais que não são controlados pela ProPG, não são controlados pela Unesp, mas que todo mundo que é da Unesp pode participar, porque a Unesp é uma das instituições membros, tá? Então, um dos casos, por exemplo, são as bolsas de mobilidade, que eles abrem, tem quase que fluxo contínuo, tá? Você tem aí, então, ó, por exemplo, até o dia 30 de junho desse ano para conseguir submeter uma proposta. Enfim, vocês podem ler os detalhes dos editais que eles têm aqui, descobrir outros editais que, porventura, possam se aplicar à Unesp, e, em geral, a participação da própria EG, nesse caso, é colocando uma carta de anuência. Com isso, então, a gente finaliza essa apresentação, tá, pessoal? Desejo boa sorte a todos e vocês têm aí bastante material para pesquisar e tentar
fazer essa interação internacional nos próximos anos, tá bem?